Olá para você que prestigia a nossa programação. Está no ar mais uma edição do seu Amazonsat Social. E hoje você vai conhecer o trabalho realizado pelas irmãs salesianas, aqui do Instituto Filippo Esmaldoni, localizado no conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, que tem o objetivo de educar e evangelizar crianças com deficiências auditivas. Fique conosco, o Amazonsat Social já está no ar. A deficiência auditiva é um problema adquirido, ou seja, o indivíduo nasce com a audição perfeita e, com o tempo, devido a lesões ou doenças, possui a perda parcial ou total da audição. Existem alguns tipos de deficiência auditiva, como condutiva, sensório-neural, mista e central, como também em diferentes graus: leve, moderada, severa e profunda. O indivíduo que nasce sem a capacidade de ouvir nenhum som é considerado surdo por apresentar uma perda auditiva de grau severa ou profunda. Pensando em ajudar e orientar essas pessoas, foi idealizado o Centro Educacional de Audição e Linguagem do Amazonas, Instituto Filippo Esmaldoni. São Filippo Esmaldoni, nascido em Nápoles, na Itália, esse grande sacerdote, um homem humilde, mas muito santo, quis que a congregação nascesse através de um grande episódio de sua vida. Ele estava dando uma aula de catequese numa igreja e, de repente, ele se dá por conta de um choro no fundo da igreja de uma criança que não cessava de chorar. E, de repente, ele foi perguntar à sua mãe, lá no fundo da igreja: "Mãe, por que essa criança chora?" E ela simplesmente disse ao nosso querido pai fundador: "Essa criança, esse meu filho é surdo." Então, a partir daquele momento, ele começa a perceber que a missão dele é ser evangelizador e educador das crianças surdas. As causas para a deficiência auditiva são variadas. Podem ser de origem pré-natais, hereditária, não hereditária, como também pós-natais, meningite, encefalite, cachumba, rubéola, herpes e medicamentos que alteram o funcionamento da audição. A história começou bem antes de ter o colégio. Ela começou porque eu tenho um filho de 43 anos que é surdo e que foi educado no Filippo Esmaldoni de Belém, porque Manaus na ocasião não tinha ainda escola, que estava começando precariamente uma do estado, e eu, querendo o melhor para o meu filho, eu fui embora para Belém, para que ele fosse educado lá no Filippo Esmaldoni. Quando ele chegou na primeira série, eu voltei para Manaus, porque meu marido morava aqui, era funcionário do estado, então nós voltamos para cá. E aí a gente estava preocupado o que fazer, como fazer com ele. E o que ia acontecer? Alguns casais conhecidos nossos, que tinham filhos surdos também tinham passado por Belém, pelo Filippo Esmaldoni de Belém. Então, eu os convidei para, junto comigo, nós redigirmos uma carta para mandar para a Madre Geral na Itália, pedindo que trouxesse o Filippo Esmaldoni para Manaus. E lá começou o Filippo Esmaldoni em 1984. É através da observação que os pais de crianças muito pequenas suspeitam que há algo diferente. A criança não reage a sons e é muito quieta, dorme muito em qualquer ambiente, não se assusta com sons intensos e, um pouco mais crescida, não desenvolve a linguagem oral. No Brasil, nós já temos alguns anos, mais ou menos uns 45 anos, começando na cidade de Belém, no Pará, E depois viemos para o estado do Amazonas. Somente com avaliações médicas e exames audiológicos se pode confirmar a suspeita de alterações auditivas na criança. Em geral, os pais buscam a ajuda do pediatra, que encaminha para um otorrinolaringologista, que vai dar início ao diagnóstico quanto à surdez e à deficiência auditiva.
Bom, gente, agora eu vou conversar com uma das pessoas que é peça fundamental neste processo de aprendizado, de conhecimento, de adquirir orientações, que é a mãezinha Núbia. Ela que é mãe do Matheus Heleno. Ele já está aqui há 6 anos, né, mãezinha? 7 anos. Qual a importância? Vocês são instruídos a aprender também, né, a língua dos sinais, a Libras. Qual a importância disso no processo de educação do seu filho? É fundamental, porque eles têm a necessidade de se comunicar, né? Eles se comunicam na escola, mas eles têm a necessidade de se comunicar em casa. Então os pais têm que aprender, têm que estudar, que é para poder dar continuidade a isso em casa, saber o que eles estão querendo e até para a família de modo geral, os parentes, né, avós, pais, por ficar na expectativa, o que ele está falando, o que ele está... Então você tem que estudar, então eles veem os pais fazendo a linguagem em sinais, né, que é Libras, e eles querem aprender também. Já sofreu algum tipo de preconceito com ele na rua? Aconteceu alguma situação assim que foi desagradável, tanto para você quanto para ele? Às vezes acontece assim rapidamente, né? Rapidamente. Mas como ele é muito perceptivo, ele é muito atento, ele gosta de interagir, né? Ele faz aqui na escola. Eles fazem a leitura de sinais dos lábios, né? Labial, a leitura labial, eles fazem. Então ele fica na expectativa de entender o que tu está falando. Ele olha muito para você, ou seja, eles olham muito para você para entender o que você fala, né? Então, além da linguagem de sinal, tem a leitura labial que eles fazem também. Então é muito, pelo menos eu sinto muito pouco. Mãezinha, olha, só tenho a parabenizar você pela sua dedicação no processo de educação aqui do seu filho, que é o Matheus Heleno, viu? Me dá aqui um beijo. Boa sorte para vocês, viu? E parabéns, beijo.